Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 21 de junho de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vimos ontem no Evangelho, não nos cabe julgar os outros. Mas isso não significa que devemos agir sem julgamentos, ou seja, sem discernimento na vida. Precisamos ter olhar aberto, ouvidos atentos e discernimento claro sobre a realidade à nossa volta. É disso que vamos refletir no Evangelho de hoje. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Nesta terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, o Evangelho que nos é proposto é de Mateus, capítulo 7, versículos 6, depois de 12 a 14. Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa semana está osso, né? Jesus está pegando pesado com a nossa academia. Está fazendo suar a camisa mesmo. Mas vamos crescendo, vamos fortalecendo a musculatura da nossa alma. 3 pontos o Evangelho de hoje nos oferece. Primeiro deles, Jesus faz um aconselhamento. Não jogar fora as coisas preciosas, as coisas santas. Significa, segundo os estudiosos da Bíblia, que Jesus está dizendo que não é para oferecer a mensagem do reino, do Evangelho, para gente despreparada, gente avessa, que não quer acolher essa palavra, que não tem o mínimo de boa vontade, de liberdade, de abertura para acolher o reino de Deus. É preciso ter um mínimo de abertura para isso. Aliás, sobre esse tema, eu uso como máxima numa situação muito concreta da vida. Pode ser que você já se deparou com algumas pessoas que não professam a mesma fé, a mesma doutrina, sobretudo, que você. E aí, então, se apresentam querendo arvorar o direito de estarem certos e você é um idólatra, um pecador. Muitas vezes chegam de mansinho a dizer: o que é isso? Por que significa isso? Ou pega esse texto na Bíblia, vamos conversar sobre ele. Eu sempre fico com o pé atrás. E quando a pessoa diz assim: mas por que isso aqui, na sua igreja, você faz assim?
Aí então eu tomo como máxima esse texto de Jesus. Guarda aí, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não jogue pérolas fora. Não jogue fora. Eu digo assim, você está perguntando isso porque você tem curiosidade ou interesse de ouvir o que é que eu acredito, o que a minha igreja acredita, qual é a doutrina da minha igreja? Ou você está perguntando isso para fazer um joguinho e depois se colocar no direito de me dizer que eu estou errado, que eu sou uma pessoa idólatra, etc. e etc. Se é por aí, então encerramos a conversa por aqui, porque eu não tenho assunto para isso. Eu não vou gastar saliva com isso. Agora, se você tem interesse de ouvir o que é a minha doutrina, a doutrina da minha igreja, e acolher, né, e respeitar, podemos conversar. Segundo ponto, Jesus fala de uma regra de ouro. A regra de ouro é: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Jesus inverte essa regra de ouro de forma positiva, porque ela é: não faça para os outros o que você não quer que faça com você mesmo. Jesus inverte e coloca ela de forma positiva. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, faça também a eles. Essa regra de ouro é um ponto de partida para a gente chegar à prática do amor desinteressado, do amor sem medida que Jesus nos ensina, Jesus nos chama a praticar. Agora, fazer para os outros o que você quer que faça para você. Esse trato cordial e amigo, baseado aqui no Evangelho, não é, então, um trato simplesmente, porque é meu amigo, porque é cordial. Né? Não é na lei da retribuição. Eu faço para você porque um dia eu posso precisar e você vai fazer para mim. Né? E nem acontece só por mera formalidade, a política da boa vizinhança. Não. Deve ser sinal da vivência do mandamento do amor. Terceiro ponto, Jesus fala dos dois caminhos. E aqui está claro para nós. Não é qualquer modo de viver que nos levará à salvação. É preciso optar pela justiça do reino. O que é essa justiça do reino? Agir de forma que tudo corresponda à proposta apresentada por Jesus. Agir como Jesus agiu. Ainda na regra de ouro, nós podemos pensar e precisamos pensar assim: eu não posso controlar o que os outros dizem ou fazem comigo. Não tem como eu controlar, mas eu posso controlar o que eu digo e o que eu faço com os outros. Aí nós aplicamos a regra de Jesus. E agora a nossa segunda parte da academia espiritual. Depois de ouvir e meditar essa palavra, que está fazendo suar a nossa camisa, vamos então rezar. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus. Invoque o Espírito Santo. Sintonize o seu coração no coração de Jesus. Uma música, acender uma vela, pode te ajudar também a rezar. Segundo passo, o aquecimento. O evangelho de hoje temos um apelo. Aliás, um não. Podemos destacar 3 apelos de Jesus. Não deis as coisas santas aos cães. Tudo quanto quiseres que vos façam, fazei também vós. Entrai pela porta estreita. A dinâmica de Jesus é esta. O ensinamento de Jesus é agirmos como ele age. No amor, na misericórdia, mas na firmeza. E a condição que o Senhor nos apresenta no Evangelho? Nisto consiste a lei e os profetas. Ou seja, nós queremos obedecer a Deus,
queremos seguir a palavra de Deus, façamos assim que estaremos cumprindo. E a advertência, muito séria. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mas o que leva à morte é largo e tranquilo. Precisamos pensar nisso. Antigamente, algumas pessoas tinham até em casa um quadro, Os Dois Caminhos, que ajudava a meditar um pouquinho sobre isso. E vamos, sobretudo, pedir ao Senhor que a gente tenha força e escolha o caminho da porta estreita, o caminho que leva à vida. E o terceiro passo da nossa academia, o treinamento. Vamos rezar. Senhor Jesus, purifica o meu olhar e os meus pensamentos, para que eu saiba ter um bom discernimento daquilo que é a tua vontade, daquilo que me leva para o teu caminho e rejeitar aquilo que me leva à morte. Que eu ame e pratique o amor desinteressadamente. Ensina-me, Senhor, a amar. Ensina-me, Senhor, a fazer com que os outros sejam respeitados na sua dignidade. Ensina-me o teu caminho, guia-me pela porta da vida. Dá-me forças para que eu não desvie, para que nada me atraia e me tire deste caminho. Não permita, Senhor, que eu separe de vós. Ao contrário, que eu caminhe para ti, seguindo a vós o caminho, a verdade e a vida. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.